Olá, tudo bom? Eu sou a professora Cláudia Lopes, professora de língua portuguesa do Colégio Força Máxima, e hoje nós vamos falar sobre o módulo 18. A gente está naquela sequência de módulos que falam sobre os conectivos, sobre a coesão textual. Estamos vendo aí nesses módulos o quão importante é cada conectivo para o texto. Observamos que todas as vezes que usamos o conectivo adequado, o nosso texto ele fica muito mais claro, muito mais coeso. Por quê? Cada conectivo ele tem um sentido a atribuir ao nosso texto. Então, quando nós estamos fazendo as nossas frases, a gente precisa o quê? Usar o conectivo adequado, aquele sentido. Então, unir orações, unir parágrafos, unir períodos, tudo isso tem um sentido e eu não posso usar aleatoriamente. Eu preciso entender o sentido que essas orações possuem e aí usar o conectivo adequado ao sentido que eu preciso dar, ao sentido atribuído em cada uma delas. Então, observe quanto eu falei aqui na palavra sentido. É porque justamente é isso. A coesão, ela veio para deixar o nosso texto mais claro e os conectivos, eles atribuem sentido, o sentido adequado, o sentido que nós desejamos às nossas orações e ao nosso texto. Por isso que é tão importante usar os conectivos adequados. Hoje nós teremos mais uma sequência de novos conectivos com outros sentidos. Vamos ver como eles funcionam? Vimos na aula anterior que a coesão ela é responsável por alinhar os elementos no texto, né? Então, nos diz que coesão é a forma como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se interligam. Por que na superfície textual? Porque é o que nós vemos, são elementos escritos. Não tem ali, não está relacionado a sentido. Então, eles se interconectam por meio de recursos também linguísticos, de modo a formar um tecido, uma tessitura, né? Falamos sobre isso também na aula anterior, que eles ficam tão ligados que passamos a ter uma unidade, não palavras soltas. Uma unidade de nível superior à da frase. Então, mais que frases, são textos, parágrafos, que dele difere qualitativamente. Coesão sequencial, que é o que estamos estudando. Ela é responsável por criar as condições para a progressão textual. De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e as conjunções são mecanismos responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Olhem aí os exemplos, com 3 orações ligadas por conectivo. A sexualidade ainda é um tabu, por isso algumas pessoas sentem vergonha do próprio corpo. Estou explicando aqui. A cultura brasileira é o resultado da miscigenação de imigrantes de diversas origens. No entanto, percebe-se que ainda há persistência no preconceito diante das religiões não europeias. Então, falamos de ideias opostas. Pode-se concordar com opiniões contrárias, desde que se respeite os diversos pontos de vista. Então, aqui você dá uma condição, né? Observem essa tirinha, que vocês vão ver que não há um conectivo, mas lá no início nós vimos que a coesão sequencial também a gente consegue fazer esse efeito de clareza no texto justamente pelo tempo verbal. Então, lá na última tirinha, no último quadrinho, conseguimos ver que o tempo utilizado mais essa oração temporal iniciando com quando vai trazer essa coesão para a gente, vai deixar claro que não é algo recente. Então, uma história para dormir, tudo bem? Há muitos e muitos anos, quando ainda havia jornalismo investigativo. Então, isso daí fica claro que é algo passado de muito tempo atrás. Como que eu consigo? Quando eu tenho o tempo verbal, aí o pretérito imperfeito, mas tenho também esse quando,
que está iniciando uma oração temporal. Olhem aqui, tem site que é assim, a oferta está lá, mas o carro já foi embora. Temos aqui a conexão, deixa eu ir marcando para vocês visualizarem, né? Temos o conectivo, mais, deixa eu botar a corzinha aqui. Então, aqui, mais, deixa eu só aproximar para ficar melhor. Então, aqui, ó, esse conectivo, o mais, ele liga aí a oração na ideia de oposição, né? Então, temos uma ideia de oposição aí. Ligamos e fazemos mais um elemento de coesão. Vamos analisar a próxima. Olha aí. A conjunção mais, gente, ela é muito utilizada no nosso dia a dia. Vocês não podem deixar passar desapercebido. Quando visualizarem o mais, já sabem que é a ideia de oposição. Por que ela é muito utilizada? Porque vocês percebem que é comum aos textos jornalísticos, aos textos do nosso dia a dia. Usamos na internet. Isso faz com que seja tão recorrente. De novo, olha aí o mais. Fake news. Assembleias aprovam leis, mas nenhuma foi sancionada. Aqui, nós temos o mais, que está aqui, né? Deixa eu afastar um pouquinho. E se vocês perceberem... Ai, não entrou a caneta. Temos o mais. E se vocês perceberem, aqui embaixo tem... Especialistas criticam medidas e afirmam que a atribuição... Ai, marquei sem querer. É feita... Só para eu não tirar aqui a imagem. Esse aqui... ele também é um elemento conectivo. Ele está ligando duas orações. Especialistas criticam e afirmam. Então, eu estou adicionando ideias. Então, esse conectivo, ele também une ideias. Então, são os elementos que estão unindo as orações. Vamos ao próximo. Olha aí, antes da gente ir, agora a gente vai ver alguns conectivos diferentes. Trouxe aqui para vocês, para a gente ver. Ideia de certeza. Diferente do conectivo anterior, o objetivo, neste caso aqui, é expressar a certeza ou a ênfase. Então, coloquei para vocês exemplos de conectivos que vimos na aula anterior. E agora são conectivos diferentes, tá? Temos o por certo, certamente, realmente, seguramente, efetivamente, com certeza, sem dúvida, evidentemente. Então, esses conectivos, eles vão trazer a ideia de certeza. Olhem o exemplo lá embaixo. Depois de tantos meses de estudo, certamente você alcançará a nota desejada. Tendo em vista que ele é formado em direito, de certo, podemos confiar em suas informações sobre o caso jurídico. Ideia de reformulação, né? Você vai reformular o que você falou. A gente tem aí, em outra palavra, mais precisamente, ou melhor, dito de outro modo, quer dizer, né? Esse quer dizer nós usamos mais no nosso dia a dia. Em outros termos, mais corretamente. Na prática, os conectivos para a redação dão a ideia de reformulação. Olhem aí, ó. Mariana não vai conseguir a nota necessária para passar no curso que queria. Ou melhor, ela não estudou o suficiente para isso. Tirar 1000 na redação do Enem é extremamente importante para a sua média final. Em outras palavras, conseguir uma nota boa na redação te dá mais chances de ser aprovado no vestibular. Observem que eu reformulei o que eu falei antes, né? Então, Mariana não vai conseguir a nota necessária para passar no curso que queria. Ou melhor, ela não estudou o suficiente para isso. Eu reformulei a frase anterior. Vamos analisar aí as tirinhas? Muita areia para o meu caminhão, com certeza.
Humildade não funciona, com certeza. Então, aí, a gente tem o termo com certeza. Com certeza é responsável por reforçar um ponto de vista. Então, quando o cara fala, que espero que ele não tenha falado alto, né? Mas ele falou alto porque ela respondeu, e isso não pode. Então, quando ele fala aí, quando ela fala com certeza, ela só quis reforçar um ponto de vista. Quando ele falou que era muita areia para o caminhão dele, ela falou exatamente, é isso, sou mesmo. E aí, concordou. Ela concordou para quê? Para reforçar o ponto de vista que realmente ela era muita mulher para ele. Aqui na outra tirinha nós temos: e seu coração irá certamente ser exprimido. Olha esse certamente aí, ó. E possivelmente partido. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, não deve dá-lo a ninguém. Devolva-o cuidadosamente em passatempos e pequenos confortos. Evite todos os envolvimentos. Na verdade, a gente tem que cuidar da gente, né? Amar a gente, cuidar de nós e não esperar com que o outro faça isso. Quando a gente deposita essa esperança no outro e não em nós mesmos, aí realmente acontece isso. Então, certamente serás espremido. Então, aqui é um posicionamento, né? Eu tenho aqui um ponto de vista, um posicionamento que vai acontecer. É uma certeza. Então, está demonstrando aquilo. A partir do momento que eu coloco para outro cuidar e não eu mesma cuido, isso é bem provável. Então, um posicionamento que irá acontecer. Olhem aí. Quando você ficar velho, vai lamentar não ter outras lembranças da vida, fora essa bobagem toda aí, sem dúvidas. Então, ele está fazendo o quê? Reforçando um ponto de vista. Sem dúvida, quando ele ficar velho, ele vai lamentar por todas as outras lembranças. Então, sem dúvida, é um conectivo que ele dá essa ideia aí de reforçar um ponto de vista. O que falta dentre belas palavras é, no mínimo, boas atitudes. Então, uma frase de Marcelo Lies. Quando eu uso aí esse no mínimo, boas atitudes, eu quero fazer o quê? Atenuar uma circunstância. Então, eu quero diminuir aí, né? Eu quero restringir pelo menos aquilo que falta dentre belas palavras é no mínimo boa atitude. Então a pessoa precisa ter no mínimo, não precisa ter muita coisa, ela precisa ter boa atitude. Então eu estou aí ou restringindo ou atenuando uma circunstância. O que é atenuar? É deixar mais leve, tá? Deixar mais leve. E o que é restringir? É limitar. Então, eu posso dar a ideia aí de limitar, que para ser boa, a pessoa precisa de boas palavras, não precisa de muita coisa não, só ter boas atitudes, né? Não boas palavras. E atenuar a ideia, deixar mais leve, é que com isso ela já consegue aí boas atitudes, belas palavras. Porque rir é o melhor remédio, ou pelo menos ajuda a disfarçar. Esse ou pelo menos aí também segue a mesma ideia, de atenuar uma circunstância, de deixar mais leve. Então, rir é o melhor remédio. Quando não for, o que eu faço? Pelo menos disfarço. Então, esse pelo menos também é um conectivo importante. Você terá sorte se tiver pelo menos um melhor amigo na sua vida. Peguei aí uma frase com o mesmo conectivo. Então, pelo menos, é um elemento que vai trazer o quê? Essa ideia de deixar mais leve, né? Atenuar uma circunstância. Então, se você tiver um amigo, com certeza será mais tranquila a sua vida. Ainda que eu escreva muitas frases e palavras, nunca serão
o suficiente. Então, a gente já começa com ainda que vai restringir, ele vai limitar. Então, ainda que eu escreva muitas palavras, frases nunca serão suficientes. Então, eu estou atenuando, eu estou restringindo a ideia. Lá no final, te ver também, ó, palavras que encantam se não tiverem sentimentos e verdade, são palavras nulas, que não merecem ser acreditadas, são palavras mortas, mas, olhem aí, conectivo mais aparecendo. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si. Em vista disso, olha, em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo, na base de inconsciência em que se expressa, é assimilar-lhe ao veneno. Forte, né, essa frase? Então, em vista disso, qual é a ideia? Ele retoma uma informação. Esse em vista disso está retomando que ideia? O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Então, está querendo dizer aqui que quando você fala algo mentiroso de alguém, você já está buscando o mal a si mesmo. Aí, o em vista disso. O em vista disso, o que ele está fazendo? Ele está retomando a ideia de que a pessoa busca o mal para ela mesma. O mal só é realmente mal para quem o pratica. Então, se o mal só é mal para quem o pratica, é por quê? Porque quando eu faço mal, ele vem para mim. Essa é a ideia. Então, em vista disso, ele é responsável por retomar a ideia anterior. Vamos ver outro exemplo. Brincar com as palavras. Quero poder brincar com as palavras, sujeitá-las às variações dos versos, rimas incertas ou corretas, verás. E é a forma que melhor me expresso. Brincar justo desta forma faz o alimento para minha mente. Temos aqui desta forma. O desta forma, o que ele é responsável? O que ele está fazendo? Ele está retomando tudo o que foi falado, a maneira com que ele vai brincar com as palavras. Então, desta forma, ele retoma todas as ideias do que ele vai fazer com as palavras. Aí também, deixa eu ver se é nessa que tem... Não, na próxima tirinha. Temos aí, você não disse que a gente vai para o céu quando morre? Disse, por quê? Porque tem uma coisa que eu não entendo. Por exemplo, como é que os gordos fazem para tomar impulso? Não é assim, Miguelito. É a alma que vai para o céu, o corpo fica assim, aqui. Como assim? Quer dizer que tem que devolver o vasilhame? Então, olha aí, a gente tem lá no segundo quadrinho o por exemplo. Esse por exemplo, nós vimos na semana passada. É um conectivo para exemplificação. Então, para apresentar algum elemento que você irá explicar. E na última tirinha, no último quadrinho, a gente tem aí o quer dizer. Esse quer dizer, ele faz o quê? Ele tem a ideia de reformular o que foi dito. Então, você vai falar com outras palavras. Então, não é assim, Miguelito. É a alma que vai para o céu e o corpo fica aqui. Aí ele pergunta, como assim? Quer dizer que tem que devolver o vasilhame? O vasilhame, ele quer dizer o corpo, né? Onde deixou a alma. Então, ele só fez uma pergunta de uma maneira diferente. Quando ele colocou quer dizer, ele perguntou de forma diferente. Então, aí, ele reformulou uma informação. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo, ela come pasto, pasto e mais pasto, muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela e pronto.
Quer dizer que para você, a vaca é um intermediário entre nós e o pasto? Então, apareceu quer dizer novamente aqui, não é? Então, quer dizer, ela reformulou o que ele disse, só que com outras palavras. Então, é uma reformulação de informação, quando eu utilizo esse conectivo quer dizer. Que também acontece com o aliás. Vocês vão ver aqui nessa tirinha que o aliás tem essa mesma função. Olá, Miguelito. Aonde vai tão satisfeito? Vou buscar a terra para depois pôr água e brincar com o barro. Aliás, queria pedir uma coisa. O quê? Se depois a gente se encontrar, lembrem-se de mim assim na minha versão original. Provavelmente ele vai estar sujo, né? Então, esse aliás, aqui, ele faz o quê? Ele reformula uma informação. Perguntaram o que ele iria fazer. Vai buscar terra, pôr água. Aí ele, aliás, quero pedir uma coisa. Então, ele não só iria pegar, mas como ele reformulou o quê? Que ele não queria só avisar. Ele também queria pedir algo. Então, esse aliás aí foi utilizado para reformular uma informação. E na apostila de vocês, como que vemos aí, como é que está acontecendo? Então, a gente tem lá articuladores de posição, né? Então, vamos marcar, pegar a apostila, para a gente poder marcar. Então, a gente tem aí, como articuladores, para reforçar um ponto de vista. Então, a gente tem esse pedacinho, ó, para reforçar um ponto de vista, expressar uma concordância, podemos usar uns articuladores específicos, que são o com certeza, sem dúvida, evidente, efetivamente, de fato, certamente, de certo, com efeito. Olhem o exemplo. Certamente Martim sabia que exercia forte influência sobre os colegas. Então, aqui está reforçando um posicionamento, né? Ele sabia. A gente tem ali um posicionamento bem formulado. Temos aí articuladores para atenuar uma circunstância. Se por vezes queremos reforçar uma informação, outra precisamos atenuar o fato, de modo a obter, no mínimo, a colaboração do nosso interlocutor. Você poderia ao menos falar para eles? Veja que o emprego da expressão ao menos faz o emissor da mensagem solicitar o interlocutor que coopere com a situação. Então, para atenuar ou restringir as informações, podemos empregar os articuladores similares. E aí a gente tem o pelo menos, no mínimo, quando menos, ainda que e sequer. Articuladores para retomar fato ou informação. Então, muitas vezes é preciso recapitular algumas informações para que os interlocutores consigam acompanhar o raciocínio exposto. É nesse momento que podemos utilizar os articuladores, que retomam determinados elementos essenciais para que a mensagem progrida e seja coerente. Então, elementos essenciais para que a mensagem progrida e seja coerente. E a ideia é recapitular alguma informação. Negros deveriam ceder lugar aos brancos no ônibus, além de serem impedidos de frequentar muitos restaurantes. Era o que acontecia, o que vocês viram lá nos textos anteriores, né? Eles também tinham direito à educação negado. Levando em consideração tudo isso, era preciso agir de forma rápida e precisa, né? Então, ele está retomando. Quando ele fala, levando em consideração tudo isso, ele retoma todo o que ele falou,
que o negro não poderia fazer. Quais são os conectivos aí para retomada? Dessa forma, em vista disso, levando em consideração o que foi exposto por tudo isso, em virtude dos fatos mencionados e assim. Uma dica, galera, que eu vou dar para vocês aí é: levando em virtude os fatos mencionados, não use isso na sua redação, tá? Principalmente você que fará alguma prova aí no final do ano, de alguma escola federal, não use, porque no texto dissertativo, argumentativo, isso daí não fica rico, não fica bonito, levando em consideração o que foi exposto a outros conectivos. E essa frase, ela não permite que seu texto fique bonito, tá? Fique elegante. Então, não utilize esses daí, mas no dia a dia, em frases curtas. Articuladores para corrigir ou reformular uma informação. Então, há momentos que precisamos reestruturar a forma como a informação foi passada, corrigi-la ou ampliá-la. Então, esses elementos, eles servem, né, para exatamente para reformular, corrigir ou ampliar. Então, não reaja à provocação, ou melhor, ignore. Esse ou melhor está consertando aí e retificando o que foi falado. Quais são os conectivos? Aliás, isto é, melhor ainda, quer dizer ou antes disso. Então, muitos conectivos aí. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho, só para a gente empregar, ver se vocês conseguem. Não são todos relacionados a esses conectivos, mas só para a gente, eu vou fazendo rapidinho com vocês, só para a gente visualizar e vocês poderem ver aí como acontece, ok? Então, vamos ver o sentido. Na frase, quando ocorreu o encontro entre as civilizações pré-colombianas, esse quando ocorreu, ele traz a ideia de que, pra gente, assim que, contudo, à medida que ou antes que, quando a gente coloca lá em cima na frase. Então, o melhor aí, que traz essa ideia pra gente, né? Ai, apertei o errado, deixa eu voltar. Que traz essa ideia pra gente, aí é o assim que. Então, letra A. Assim que. A palavra como tem valor semântico de conformidade na opção. Então, para saber se é conformidade, eu posso substituir pela palavra conforme. Como não tivesse condições financeiras, então Rubião viveu com parentes. Palavra segundo também se encaixa muito bem. Como estava agradável a manhã, Rubião resolveu passar na enseada. As más notícias chegam tão rápidas como a chuva de verão. Como ele mesmo disse, Mana Piedade não se casou. Então, eu poderia falar conforme ele mesmo disse, segundo ele mesmo disse. Então, letra D. Indique em qual das frases a conjunção desde que tem valor de tempo. Então, aí nós temos, desde que você se apresente, a presente justificativa poderá faltar a reunião. Então, aí é uma ideia de condição, né? Para que a pessoa falte à reunião, precisa ter uma justificativa. Estamos morando aqui desde que a cidade foi fundada. Então, quando a cidade foi fundada, eu tenho a ideia de tempo. Estão percebendo que essa questão você precisa de coesão, você precisa entender o sentido. Então, você precisa estar craque no sentido. Você precisa ver isso. Por quê? Porque esses elementos, eles unem atribuindo valor semântico. A comparação em... Como não havia resultado financeiro suficiente, as obras ficaram paralisadas. Não estou comparando com nada.
Fizemos a pesquisa como o professor indicou. Você é meiga como uma flor. Então, olha só, a letra C aqui. Aí, deixa eu só voltar, porque parece a D, né? A letra C ficou, então, aqui a comparação da menina com uma flor. 5. No período desde que você fique calma, conseguiremos levar a nossa conversa adiante. A conjugação grifada introduz a ideia de que, desde que você fique calma, conseguiremos levar. Então, é uma condição. Se para a conversa seguir adiante, a menina precisa ficar calma. Então, uma condição que foi imposta. E quanto mais andava, mais tinha vontade. Ocorre a ideia de proporção. Assim, a opção em que tal ideia não ocorre. Então, proporção acontece da mesma maneira. Quanto mais ela andava, mais tinha vontade. Nós temos aí, letra A. Quanto mais leio este autor, menos entendo. Choveu tanto que não pudemos sair. À medida que corria o ano, o trabalho era maior. Quanto menos vontade, mais negligência. Então, não ocorreu na oração que diz, choveu tanto que não podemos sair. Isso daqui é uma consecutiva, né? Que vimos na semana passada. Então, a letra B aqui é a questão correta. Não estou conseguindo marcar, porque ela está bem em cima. Deixa eu ver se eu consigo agora. Acho que não vou conseguir. Deixa eu ver. Letra B. Então, assim, treinamos e vocês viram que os elementos coesivos, eles são extremamente importantes aí na questão do sentido. Há vários, vocês só vão saber estudando, memorizando. Não tem uma outra receitinha para isso, tá? Porque são muitos conectivos, todos eles com algum sentido. E só estudando, só treinando, fazendo vários exercícios que vocês vão poder lembrá-los. Vocês viram que na aula passada vimos alguns, hoje vimos mais, e na próxima aula também terão outros conectivos, ok? Então, beijos, estudem e até a próxima aula.